Mal assinamos os papéis do divórcio e a família do meu ex-marido já se preparava ansiosamente para se mudar para minha mansão de 30 milhões de reais. Qual não foi a surpresa deles quando, ao abrirem a porta, ficaram paralisados no lugar? Diogo, com um sorriso arrogante, jogou a certidão de divórcio na minha cara, absolutamente certo de que me jogaria na rua e instalaria toda a sua família na luxuosa mansão para aproveitar a vida. Mas nem ele, nem sua mãe suspeitavam que por trás dos portões brilhantes não os esperava seda e veludo, mas uma armadilha humilhante e dolorosa que eu pessoalmente preparei para eles. Saí do prédio do Fórum Distrital quando o sol escaldante de São Paulo derretia o asfalto. O ar quente que subia do chão fazia tremer as filas de carros que corriam em todas as direções. Mas por incrível que pareça, por dentro eu sentia um frescor. Na mão, eu segurava a sentença de divórcio, cuja tinta ainda não havia secado. Aquela frágil folha de papel tinha o peso de uma tonelada. Ela colocava um ponto final em 5 anos da minha vida como nora e esposa, repletos de humilhação e lágrimas. Respirei fundo. Por alguma razão, hoje o cheiro da poluição da cidade me pareceu tão agradável. Era o cheiro da liberdade. Ajeitei os grandes óculos escuros que escondiam as olheiras das noites em claro que passei preparando os documentos. Finalmente eu estava livre. Passos pesados atrás de mim me fizeram parar. Sem me virar, eu sabia que era Diogo. Seu cheiro sufocante de perfume caro, misturado com o de cigarro, me oprimiu durante todos esses anos. Diogo me alcançou e parou, sem pressa, acendendo um cigarro. Ele deu uma tragada profunda e soprou a fumaça no meu rosto. Sua arrogância não havia mudado em nada. Ele me olhou de cima a baixo com um olhar que não tinha nem sombra de afeto conjugal, apenas desprezo e triunfo. Ele sorriu e sua voz soou presunçosa. Verinha, vejo que você tá toda radiante com essa certidão de divórcio. Vamos ver quanto tempo sua alegria vai durar. Sem mim, sem o status de esposa do diretor da empresa, você acha que consegue manter essa mansão de 30 milhões no Morumbi? Eu fiquei em silêncio, apenas com um sorriso torto. Ele ainda me via como uma boneca bonita, mas inútil, na vitrine, existindo apenas à custa da sua fama. Ele nem imaginava que era eu quem sustentava toda a fortuna da qual ele tanto se orgulhava. Vendo que eu não respondia, Diogo se tornou ainda mais ousado. Ele se aproximou e baixou a voz, como se estivesse me fazendo um grande favor. Vou te dizer uma coisa, mulher abandonada é como água derramada. Cedo ou tarde, você vai se arrastar de joelhos e me implorar para voltar. Talvez então, em nome dos velhos tempos, eu te jogue alguns trocados para viver. E a casa pode ficar com essa caixa. A alma dela está nas minhas mãos de qualquer maneira. Eu o encarei diretamente nos olhos. Meu olhar estava surpreendentemente calmo. Antes, quando ele levantava a voz, eu costumava baixar a cabeça para manter a paz na família. Mas hoje aquela mulher submissa morreu. Eu respondi calmamente, pronunciando cada palavra com clareza. Diogo, obrigada pela preocupação, mas é melhor você se preocupar consigo mesmo. A partir deste minuto, nossos caminhos se separam como navios no mar. Se eu vou conseguir manter a casa, como vou viver? Ou se vou morrer? Isso não te diz mais respeito. Dito isso, virei-me e caminhei em direção ao táxi que me esperava. Eu não queria gastar mais um segundo da minha vida com aquele homem desprezível. Sentada no carro, vi pelo retrovisor que Diogo ainda estava lá, chutando furiosamente o pneu do seu carro. Ele ainda acreditava que era o vencedor, e eu, a perdedora patética, jogada na rua. Ele não suspeitava que a verdadeira tempestade para sua família estava apenas começando. O táxi partiu, deixando para trás o imponente prédio do fórum e um passado doloroso. Peguei o telefone e enviei uma mensagem curta para o advogado, Dr. Sérgio Oliveira. Dr. Sérgio, tudo terminado. Podemos iniciar o plano B. Fechei os olhos e recostei-me no banco. Imagens dos dias em que minha sogra me repreendia. Meu marido me desprezava. Minha cunhada me roubava. E seu irmão me sobrecarregava. Com dívidas passavam diante dos meus olhos como em câmera lenta. Dona Teresa, a mãe de Diogo, uma mulher insaciavelmente gananciosa que em palavras amava a nora, mas na prática em toda oportunidade pedia dinheiro. Sandra, a cunhada preguiçosa que só sabia se arrumar com o dinheiro ganho com meu suor e sangue. E Carlos, seu irmão, um jogador com dívidas enormes. Eles, como sanguessugas, se agarraram a mim, sugando minhas forças emocionais e materiais. Mas hoje a antiga Vera não existe mais. Eu lhes daria uma lição para a vida toda, uma lição sobre a lei do karma, da qual eles haviam se esquecido há muito tempo. Eu sorri,
um sorriso frio, mas satisfeito. O jogo está apenas começando. Enquanto eu saboreava lentamente um cafezinho amargo no canto de uma cafeteria familiar do outro lado da cidade, uma tragicomédia cuidadosamente orquestrada se desenrolava. Quem me contou isso mais tarde foi uma ex-vizinha, Dona Zina. Mas por seus relatos pitorescos, eu podia imaginar cada detalhe tão claramente como se eu mesma estivesse lá. No apertado apartamento, alugado em uma rua barulhenta da Lapa, Dona Teresa supervisionava o empacotamento das coisas de seus preciosos filhos. A casa estava um caos, como uma feira. Dona Teresa, vestida com um roupão de seda florido, abanando-se com um leque, apressava todos. Vamos fazer uma festa tão grande que todo o Morumbi vai saber de nós. Sandra, junte todas as suas roupas e sapatos, não deixe nada. Essas tralhas baratas lá servirão pelo menos de pano de chão. Não vamos deixar para os donos, né? Carlos, fechando uma caixa com fita adesiva, gargalhava. Mãe, não se preocupe. Já pensei em tudo. Lá no porão tem muito espaço. Vou fazer uma sala de jogos, instalar o melhor sistema de karaokê e chamar os amigos, para que morram de inveja. Que vida vai começar, mãe? Sandra, passando batom em frente ao espelho, sonhava. Vou pegar o quarto com vista para o Rio Pinheiros, mãe. A luz lá é boa. Vou fazer lives no Instagram e vídeos para o TikTok. Minhas amigas vão explodir de inveja quando virem que eu moro numa mansão de 30 milhões. Dona Teresa abriu um sorriso, mostrando os dentes amarelados pelos cigarros baratos. Ela deu um tapa na própria coxa. Claro, a casa do seu irmão é minha casa e a casa de vocês também. Aquela Vera foi expulsa. Agora, essa residência pertence à nossa família, família Silva. Eu vou morar na suíte principal no segundo andar, aquela mesma onde aquela Vera nem me deixava entrar. Agora, se eu quiser deitar atravessada na cama, eu deito. É meu direito. A voz alta de Dona Teresa ecoava por todo o pátio. Os vizinhos olhavam com curiosidade. Ao verem 2 grandes caminhões de mudança entrarem no pátio e bloquearem a passagem, alguns curiosos gritaram: Dona Teresa, para onde vocês estão se mudando com tanto barulho? Ganharam na loteria para contratar caminhões assim? Dona Teresa, aproveitando a oportunidade, empinou o nariz até o céu e respondeu arrogantemente: Ah, vizinhos, já não dá mais para respirar neste aperto. Meu filho Diogo está nos levando todos para morar com ele no Morumbi. Uma mansão de 30 milhões, 1.000 metros quadrados com piscina e jardim. A partir de hoje somos da alta sociedade. Não vamos mais nos espremer nesta favela. Ao ouvir isso, todos arregalaram os olhos. Alguns torceram os lábios, outros balançaram a cabeça, mas houve quem elogiasse sua sorte com admiração. Dona Teresa, ao ouvir os elogios, derreteu-se de prazer, imaginando-se a futura imperatriz. As coisas foram empilhadas nos caminhões. De uma vassoura velha e um tapete rasgado a potes de picles e compotas, Dona Teresa mandou levar tudo. Ela raciocinou que luxo é luxo, mas economia vem em primeiro lugar. Levamos isso para lá, não precisaremos comprar novo. E com o dinheiro economizado, podemos comprar ouro e usar para deixar todo mundo com inveja. Carlos e Sandra, suando, carregavam as coisas, mas seus rostos brilhavam com sorrisos. Em suas mentes já se desenhavam imagens de uma vida de reis, com empregados e dinheiro para gastar sem contar. Eles não suspeitavam que essa viagem não os levaria ao paraíso, mas lhes ensinaria uma lição inesquecível sobre ganância e ilusão. Os caminhões deram a partida envolvendo o pátio em fumaça preta. Dona Teresa subiu na cabine com o motorista e acenou para os vizinhos como uma rainha da beleza. Adeus, vizinhos, fiquem aí, que eu vou aproveitar a vida. A caravana partiu, levando consigo os sonhos de uma nova vida do trio Silva em direção à zona oeste de São Paulo. Eu estava sentada no café, olhando para o relógio. O momento dramático se aproximava. Tomei um gole de café. O amargor derretia lentamente na língua, deixando um retrogosto doce. Realmente, na vida, tudo tem um preço. E hoje era o dia em que eu vim cobrar as dívidas. Exatamente às 2 da tarde, o calor de janeiro em São Paulo parecia derreter tudo ao redor. O ar estava tão abafado que era difícil respirar. 2 caminhões de mudança volumosos, carregados com os bens e os sonhos da família de Dona Teresa, entraram com um estrondo no condomínio de luxo no Morumbi. As árvores verdes e exuberantes em ambos os lados da rua e as mansões luxuosas atrás de muros altos deslumbraram o trio. Carlos colocou a cabeça para fora da janela do caminhão. Seus olhos brilhavam como faróis. Ele murmurava, tentando calcular o valor daquele bairro. Os caminhões pararam em frente aos portões da mansão número 86. Os maciços portões de ferro forjado
se erguiam majestosamente sob o sol. Dona Teresa saltou agilmente do caminhão, segurando firmemente um molho de chaves velhas, uma cópia que ela havia feito secretamente quando Diogo ainda morava comigo. Ela ordenou autoritariamente aos motoristas: encostem os caminhões de ré nos portões. Eu vou abrir agora e vocês entram direto no pátio para não ter que carregar de longe. Dito isso, ela marchou decididamente em direção aos portões com o ar de um general que acabara de conquistar uma fortaleza. Dona Teresa escolheu a maior chave e tentou inseri-la na fechadura do portão, mas estranhamente a chave não entrava. Ela a girou para um lado e para o outro. Pressionou com tanta força que a chave entortou, mas a porta permaneceu imóvel. Estranho, o que há com a fechadura hoje? Murmurou Dona Teresa, e o suor brotou em sua testa. Sandra, que estava ao lado se abanando com um leque, disse com manha: Mãe, anda logo, o calor está insuportável. Será que você não pegou a chave errada? Que chave errada o quê? Eu guardo essa chave como a menina dos meus olhos. Como eu poderia confundir? Deve ter enferrujado com o tempo. Então Carlos saltou do caminhão, impaciente. Mãe, sai da frente! O que você? Uma mulher fraca. Entende disso? Carlos pegou o molho de chaves com a intenção de usar a força bruta. Mas, ao olhar mais de perto para a fechadura, ficou pasmo. Onde antes havia uma fechadura mecânica comum, agora havia um painel eletrônico preto e liso, moderno e frio, sem um único buraco para a chave. Era um sistema de fechadura inteligente com reconhecimento facial e de impressão digital, que eu havia instalado naquela manhã logo após o julgamento. Mãe, deu ruim. Aquela Vera trocou a fechadura, gritou Carlos. Sua voz falhou de raiva. Ao ouvir isso, Dona Teresa saltou como se tivesse sido picada. Ela correu para o painel e começou a socá-lo. Como ela ousa trocar a fechadura? Na casa do meu filho, ela ousa trocar a fechadura por conta própria. Abra, abre imediatamente. Em resposta, é claro, ouviu-se apenas o silêncio do bloco de metal e um baipe agudo de erro do sistema de segurança. Os portões permaneceram firmemente fechados, rejeitando friamente os convidados indesejados. O calor, juntamente com a decepção, fez o sangue de Dona Teresa ferver. Ela começou a perder o controle. Jogou as chaves no chão e com as duas mãos começou a sacudir os portões de ferro forjado. Vera, saia daí. O que você está se escondendo aí como uma ratazana? Abra a porta para mim. Esta casa pertence ao meu Diogo. Você não tem o direito de não me deixar entrar. Os gritos de Dona Teresa rasgaram o silêncio do bairro nobre. Sandra, vendo a fúria da mãe, também entrou na briga. Ela tirou o sapato de salto alto e começou a bater com ele nas grades do portão. Cunhada Vera, não seja tão cruel. Vocês se divorciaram. Então, devolva a casa ao meu irmão. Apropriação indébita de propriedade alheia é crime, sabia? Os motoristas dos caminhões, observando a cena, apenas balançavam a cabeça. Um deles acendeu um cigarro e gritou: Ei, patroa, vocês vão entrar ou não? Diga pra gente saber o que fazer. Com um calor desses, o taxímetro está correndo, sabe? Ao ouvir a palavra dinheiro, Dona Teresa ficou ainda mais furiosa. Ela se virou e gritou com o motorista: Espere, assim que eu entrar, pago o dobro. Agora calhe a boca e me deixe resolver com essa raposa. Dona Teresa voltou-se novamente para os portões. Desta vez, ela não os sacudiu, mas começou a pegar pedras da beira da estrada e a atirá-las para dentro do pátio, acompanhando com os piores palavrões que conseguia pensar. Os sonhos de frescor em um quarto com ar-condicionado evaporaram, substituídos pela fúria de uma pessoa gananciosa a quem tiraram um pedaço delicioso bem de debaixo do nariz. O barulho em frente à mansão número 86 rapidamente atraiu a atenção de todo o condomínio. Neste lugar de elite, o silêncio e a privacidade eram valorizados. Então, as ações da família de Dona Teresa foram como uma explosão em uma biblioteca. Lentamente, um carrinho elétrico da segurança do condomínio se aproximou. 2 seguranças em uniformes impecáveis saíram dele. Um deles, jovem e em forma, aproximou-se de Dona Teresa e disse educadamente: Senhores, aqui é um condomínio residencial onde o silêncio deve ser mantido. Pedimos que mantenham a ordem. Se vocês têm alguma disputa, por favor, resolvam na polícia ou chamem o proprietário da casa para uma conversa civilizada, em vez de gritar e atirar pedras. Isso incomoda os outros moradores. Dona Teresa, já no limite, viu a chegada da segurança como uma oportunidade para descarregar sua raiva. Ela colocou as mãos na cintura e atacou o jovem segurança, cuspindo saliva. Quem é você para me dar lição?
Eu sou a mãe do dono desta casa. Eu vim para minha casa. O que você tem a ver com isso? Vocês são cães de guarda aqui. Por que estão latindo? Não quero saber de nada. O segurança franziu a testa, tentando manter a calma diante de tanta grosseria. Peço que fale com educação. Estamos fazendo o nosso trabalho para manter a ordem. No momento, a proprietária da casa, Vera Lúcia, ou não está ou não deseja abrir a porta. Vocês não têm o direito de danificar a propriedade ou perturbar a ordem pública. Carlos, vendo que a mãe estava sendo ofendida, explodiu. Ele arregaçou as mangas, mostrando suas tatuagens e empurrou os seguranças. Qual é? Você está procurando briga. Eu sou o irmão do dono desta casa. Minha casa, minhas regras. Se eu quiser, eu grito. Se eu quiser, eu quebro. Tente me tocar. Eu te demito amanhã mesmo. O segurança deu um passo para trás para manter o equilíbrio e levou a mão ao rádio. Sua voz ficou mais severa. Exijo que mantenha distância. Se continuar a agredir um funcionário da segurança, seremos forçados a usar a força e chamar a polícia. Vendo a agressão de Carlos, Dona Teresa mudou de tática. Da posição de força, ela de repente desabou no chão e começou a se contorcer como um peixe fora d'água. Ela chorava e se lamentava. Seus gritos ecoavam por toda a rua. Oh, meu Deus, gente! Olhem, a segurança dos ricos está espancando os idosos. Eles conspiraram com aquela nora víbora para maltratar a sogra. Meu Deus, existe justiça neste mundo? Eu criei meu filho. E a esposa dele tomou a casa e agora ainda contratou gente para espancar a sogra. Sandra, vendo como a mãe atuava com maestria, rapidamente pegou o telefone e começou uma live no Instagram, falando sem parar: amigos, por favor, compartilhem. Vejam como os ricos e sua segurança maltratam as pessoas simples. Minha mãe está desmaiada. Minha ex-cunhada, chamada Vera, tomou a propriedade e contratou bandidos para espancar a sogra. Essa cena circense provocou nos vizinhos respeitáveis apenas um desdém enojado. Algumas senhoras que passeavam com seus cachorros os contornaram, tapando o nariz. Elas cochichavam: quem teve o azar de ter parentes assim? Dizem que é a antiga família da Vera. Ela é uma mulher tão doce, se meteu numa dessas. A fruta não cai longe do pé. Pelo jeito que eles fazem escândalo, dá pra ver que tipo de gente são. Sem prestar atenção aos olhares de desprezo, Dona Teresa continuava a rolar no chão. Seu vestido de seda estava empoeirado, seus cabelos desgrenhados. Ela pensava que se fizesse um escândalo e me envergonhasse, eu apareceria e abriria a porta. Mas ela estava enganada. Eu não tinha medo de perder a face por causa da falsa máscara de decência de sua família. Hoje, eu arrancaria essa máscara na frente de todos. Eu observava tudo isso através das câmeras de segurança conectadas ao meu telefone, sentada em um café fresco nas proximidades. Olhando para a comédia que minha ex-sogra encenava, eu sentia apenas riso, não medo ou respeito, como antes. A audácia humana realmente não conhece limites. O segurança, vendo que a situação estava saindo de controle, apertou o botão do rádio. Central. Chame uma viatura da polícia. Objeto 86. Perturbação da ordem pública. Calúnia e agressão a funcionários. Não se passaram nem 10 minutos e o som da sirene de um carro de polícia interrompeu a performance teatral de Dona Teresa. Uma viatura da polícia militar freou bruscamente em frente à multidão. 3 policiais uniformizados saíram do carro. Seus rostos eram sérios e cheios de autoridade. À frente estava o tenente Silva, conhecido na área por sua rigidez e justiça. Ele examinou o local do incidente. Dona Teresa gemendo no chão, Carlos de braços cruzados com o rosto vermelho de raiva, Sandra ainda gravando o vídeo e os 2 seguranças mantendo a defesa. Que barulho é este aqui? Perguntou o tenente Silva com uma voz grave e ressonante. Ao ver a polícia, Dona Teresa pareceu ganhar novas forças. Ela se levantou tão rápido como se nunca tivesse estado desmaiada e correu para o tenente Silva, agarrando sua manga e chorando aos prantos. Senhor policial, salve nossa família. Que injustiça! A casa que meu filho comprou com seu suor, a esposa dele tomou de forma fraudulenta. Agora ela trocou as fechaduras e deixou a sogra e seus filhos no calor. E ainda mandou a segurança para me bater, uma mulher idosa. O tenente Silva gentilmente soltou seu braço, mantendo a distância, mas com firmeza. Cidadã, acalme-se, explique em ordem e peço que se levante. Não precisa agarrar o uniforme. Há câmeras de vigilância por toda parte. Solicitaremos as gravações e veremos quem bateu em quem e quem está certo.
Não precisa caluniar os outros. Ao ouvir sobre as câmeras, Carlos murchou um pouco e recuou, mas Dona Teresa continuou a insistir. Que câmeras? São as câmeras deles. Eles podem forjar tudo. O Senhor tem que acreditar em nós, pessoas simples. Eu quero entrar na casa do meu filho. Faça essa Vera abrir a porta para mim. O tenente Silva virou-se para o segurança. Qual é o problema especificamente? O segurança relatou com clareza. Tenente, este grupo de pessoas chegou em 2 caminhões. Tentou arrombar a fechadura. Quando não conseguiram, começaram a perturbar a ordem pública, gritando, atirando pedras no terreno. Quando chamamos a atenção, este jovem empurrou um funcionário. E esta cidadã fez uma cena. A proprietária da casa, Vera Lúcia, não responde. O tenente Silva assentiu e virou-se para a família de Dona Teresa. Sua voz tornou-se de aço. Exijo que apresentem documentos de identidade. E o mais importante, vocês dizem que esta é a casa do seu filho. Vocês têm documentos que comprovem a propriedade ou documentos que comprovem seu registro neste endereço? Dona Teresa ficou pasma. Os documentos da casa sempre estiveram comigo. Diogo nem sequer tocava neles. E o endereço dela e de seus filhos era ou no interior ou no apartamento alugado, mas de forma alguma nesta mansão. Mas esta é a casa do meu filho. Eu sou a mãe dele. Eu, naturalmente, tenho o direito de entrar. Para que documentos? A consciência e a justiça estão no coração. Não em papéis, ela tentou se esquivar. Cidadã, nós trabalhamos de acordo com a lei. Sem documentos comprobatórios, suas ações são consideradas invasão de domicílio e perturbação da ordem pública. Exijo que você e sua família se dispersem imediatamente e retirem os caminhões. Se continuarem com o escândalo, seremos forçados a levar todos para a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência. Carlos, vendo que a situação estava ruim, interveio mudando o tom para o mais suave com um toque de gíria de rua. Chefe, entenda o nosso lado. Minha mãe é velhinha, se confunde. Mas é verdade. Esta é a casa do meu irmão, Diogo Silva. Eles estão se divorciando e essa aí trocou a fechadura na maldade. Somos gente boa. Deixa a gente entrar e esperar o Diogo. Ele vai chegar e resolver tudo. Sem entender o lado, cortou o tenente Silva. A partilha de bens após o divórcio é assunto do tribunal. Até a decisão final ou sem o consentimento do proprietário atual, vocês não têm o direito de invadir aqui. Foi nesse momento tenso, quando Dona Teresa já se preparava para encenar o segundo ato do drama, que um luxuoso carro de aplicativo branco se aproximou e parou ao lado da viatura policial, a porta se abriu, e um pé em um elegante sapato de salto-agulha tocou o asfalto. Era eu. Saí do carro vestida com um elegante vestido de negócios azul escuro, com uma pasta grossa de documentos nas mãos. Tirei os óculos escuros e olhei diretamente para a multidão barulhenta. Meu olhar aguçado percorreu os rostos atônitos de Dona Teresa, Sandra e Carlos. Sorri educadamente, mas com autoridade, e me dirigi diretamente ao tenente Silva. Boa tarde, senhores policiais. Eu sou Vera Lúcia, a única e legítima proprietária desta mansão. O que aconteceu? Por que todos estão reunidos em frente à minha casa? Dona Teresa, ao me ver, reagiu como se tivesse encontrado um inimigo mortal. Ela apontou o dedo para mim e gritou. Aí está você, sua víbora, apareceu. Mande a polícia abrir os portões para mim. Você decidiu roubar a casa do meu filho? Eu nem sequer a honrei com um olhar, mas calmamente entreguei a pasta com os documentos ao tenente Silva. Tenente, aqui está a escritura da propriedade em meu nome, bem como um acordo autenticado em cartório de que este é meu bem pessoal, adquirido antes do casamento, e aqui está a sentença de divórcio, que transitou em julgado há 3 dias. Esta casa pertence inteiramente a mim e não tem nenhuma relação com Diogo Silva ou sua família. O tenente Silva pegou os documentos, examinou cada página com atenção e acenou com a cabeça em confirmação. Esse gesto foi como um balde de água fria derramado sobre as cabeças do trio Silva. Ele apagou completamente a chama da ganância que ardia neles. A atmosfera, em frente aos portões da mansão, ficou extremamente tensa. Minha aparição com a pasta de documentos legais mudou completamente o equilíbrio de poder. Eu estava de pé, com as costas retas e a cabeça erguida, enfrentando os olhares de ódio da minha ex-sogra e os olhares curiosos dos vizinhos. O tenente Silva examinava atentamente a escritura da propriedade. Ele conferia os dados do meu documento, a foto, e lia com atenção a seção sobre a origem do imóvel. O tempo parecia ter parado ao som dos corações batendo do trio Silva. Após uma verificação minuciosa, o tenente Silva fechou o documento,
Devolveu-o para mim e virou-se para Dona Teresa com um olhar severo. Ele anunciou em voz alta: Cidadã Silva e vocês, jovens. Eu verifiquei tudo. Os documentos estão em perfeita ordem. Esta mansão é propriedade pessoal da cidadã Vera Lúcia. O imóvel foi adquirido e registrado antes do casamento, não constituindo patrimônio do casal. Consequentemente, nem Diogo Silva, nem qualquer membro de sua família tem quaisquer direitos sobre esta casa sem o consentimento de Vera Lúcia. As palavras do tenente soaram como um trovão, atordoando Dona Teresa. Seu rosto mudou de cor de vermelho para um pálido mortal. Sua boca se abriu, mas ela não conseguiu pronunciar uma palavra. Carlos e Sandra também se entreolharam, confusos. O sonho de uma nova vida, que acabara de nascer, foi brutalmente destruído. No entanto, com sua ganância e teimosia inatas, Dona Teresa não ia desistir tão facilmente. Ela se exaltou e gritou: Não pode ser, senhor policial. Verifique de novo. Essa raposa com certeza falsificou os documentos. Meu filho é diretor, ele ganha rios de dinheiro. Não pode ser que ele não tenha parte numa casa tão enorme. Ela é uma golpista. Ela enganou toda a nossa família. Eu ri alto de sua audácia. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi com calma, mas com frieza. Dona Teresa, refresque sua memória. 5 anos atrás, quando me casei com Diogo, ele era um simples funcionário com um salário de miséria, que mal dava para ele se sustentar. Ele estava até o pescoço em dívidas de jogo. O dinheiro para pagar as dívidas dele era meu. O capital para abrir a empresa dele também era meu. Esta casa eu comprei com a herança que meus pais me deixaram. Tudo está autenticado em cartório, confirmado pelas autoridades, e há até mesmo a assinatura dele no acordo de separação de bens. Quer dar uma olhada na assinatura do seu precioso filho? Dona Teresa ficou em silêncio. Ela conhecia perfeitamente o passado de seu filho, mas a ganância a cegava, fazendo-a ignorar a verdade. Ela olhou suplicante para Carlos, mas ele apenas baixou a cabeça e chutou as pedras sob seus pés. O tenente Silva interveio novamente. Sua voz ficou ainda mais severa. Cidadã Silva, eu a advirto pela última vez. Se não concorda, pode entrar com uma ação no Tribunal Cível. Mas agora, do ponto de vista da lei e da ordem pública, Vera Lúcia é a proprietária legal. Suas ações de reunir uma multidão, perturbar a ordem e tentar entrar ilegalmente são ilegais. Exijo que se dispersem imediatamente. Se continuarem, levaremos todos para a delegacia e lavraremos um boletim de ocorrência por contravenção. A multidão de curiosos começou a discutir ruidosamente o que estava acontecendo, cobrindo a família de Dona Teresa com zombarias e repreensões. Olha só, vieram tomar a casa da nora. Velha, mas sem juízo, a ganância não leva a nada de bom. E essa Vera é demais. Aguentou tantos anos e agora deu o golpe final. Esses cochichos, como agulhas, cravavam-se no amor próprio ferido de Dona Teresa. Ela olhou ao redor, percebeu que ninguém a apoiava e viu a determinação da polícia. Ela entendeu que nem com grosseria nem com lágrimas resolveria o problema, mas não conseguia se conformar. Seus olhos correram procurando um novo motivo para escândalo e ela o encontrou. Dona Teresa se endireitou, sacudiu a poeira da roupa, me mediu com um olhar de ódio e declarou: Tudo bem, a casa é sua, pode ficar. Mas as coisas do meu filho, suas roupas, livros, lembranças, tudo ficou aí. Eu preciso entrar e pegá-las. Ou você vai se apropriar até das cuecas do seu ex-marido. Mulher sem vergonha. Eu ergui uma sobrancelha. Ela quer entrar na casa. Bem, eu já estava preparada para este momento há muito tempo. Se ela quer ver, eu vou mostrar. Mostrar para que ela sinta a decepção máxima. Mal Dona Teresa terminou, Sandra e Carlos imediatamente apoiaram. Carlos saltou na minha frente e apontou o dedo. Exato, meu irmão morou aqui por tantos anos. Ele tem um monte de coisas valiosas. A TV de 100 polegadas que ele comprou, o sistema de som de 1 milhão, a coleção de bebidas. Não se atreva a pegar tudo. Abra a porta, vamos pegar as coisas do meu irmão. Sandra também interveio com arrogância. E as bolsas que o Diogo me deu? Você ficou para você? Devolva imediatamente. Olhei para o trio e sorri mentalmente. Eles ainda acham que a mansão está do mesmo jeito que ontem. Eles me consideram uma tola que, após o divórcio, deixaria todos os bens para eles saquearem. Virei-me para o tenente Silva e sorri educadamente. Tenente, para evitar acusações de apropriação dos bens do meu ex-marido, concordo em deixar.
Luz entrar para que verifiquem e peguem os pertences pessoais de Diogo. Quero acabar com isso de uma vez por todas. Peço que o senhor e os vizinhos sejam testemunhas. O tenente Silva assentiu. Ótimo. Se você concorda, esta é a melhor solução. Entrem, peguem os pertences pessoais e deixem o local em ordem. Enviarei um oficial com vocês para supervisionar, para evitar conflitos. Ao ouvir isso, os olhos de Dona Teresa brilharam como faróis. Ela piscou para Carlos e Sandra, e em seu rosto se refletiu o triunfo. Com certeza eles já estavam fazendo planos de que assim que entrassem se barricariam e não sairiam, ou pelo menos levariam tudo de valor que Diogo se gabava de ter. Assim é melhor. Abra logo, apressou Dona Teresa, impacientemente mudando o peso de um pé para o outro. Eu me aproximei lentamente dos portões, peguei o telefone e abri o aplicativo Casa Inteligente. Com um toque na tela, ouviu-se o clique suave e moderno da fechadura eletrônica. Os pesados portões de ferro forjado se abriram lentamente. Afastei-me e fiz um gesto convidativo. O sorriso em meu rosto era provavelmente o mais enigmático que eles já tinham visto. Por favor, Dona Teresa. E vocês, pessoal, entrem e olhem com atenção. Não percam um único canto. A família de Diogo, sem prestar atenção ao meu tom, correu para dentro assim que os portões se abriram o suficiente. Carlos correu na frente, seguido por Sandra e Dona Teresa, mancando. Os motoristas e carregadores também olhavam com curiosidade, esperando um comando. Eles atravessaram o grande jardim. Eu caminhava atrás, sem pressa, junto com o jovem policial. Eu olhava para sua pressa gananciosa com um sentimento de pena. Eles corriam para um objetivo vazio. Carlos foi o primeiro a tocar na maçaneta da porta de entrada. Ele a puxou, estava destrancada. Ele abriu as pesadas portas de carvalho e gritou: Entramos, mãe! Conquistamos a casa! Pessoal, tragam para cá. Primeiro vamos levar esse conjunto de móveis antigos. Dona Teresa, ofegante, correu, sorrindo de orelha a orelha. A TV da sala de estar é minha. Quem tocar, quebra as mãos. Eles invadiram a casa com a fúria de conquistadores, mas no segundo seguinte seus gritos cessaram. De repente, instalou-se um silêncio assustador. Em vez do som de passos e do barulho de coisas sendo arrastadas, ouvi apenas respirações pesadas e passos incertos e confusos. Subi os degraus da varanda, parei na porta e, cruzando os braços, olhei para dentro. Diante de mim estavam 3 figuras paralisadas no meio da enorme sala de estar. Suas costas estavam tensas, como se tivessem visto um fantasma em plena luz do dia. A melhor parte do espetáculo estava apenas começando. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas, inundando a mansão de luz, revelando a verdade nua e cruel. A enorme sala de estar, com mais de 100 metros quadrados, antes luxuosamente mobiliada, agora estava vazia. Não havia o sofá italiano importado onde Dona Teresa tanto gostava de se sentar, cruzando as pernas, nem a TV gigante de tela curva na parede de mármore, nem o macio tapete persa, nem os vasos antigos, nem os quadros caros, tudo havia desaparecido. Restavam apenas 4 paredes brancas e frias e o brilhante piso de granito, que refletia os rostos confusos da família do meu ex-marido. A casa ecoava com um vazio retumbante e assustador. Dona Teresa esfregou os olhos, pensando que estava tendo alucinações por causa do calor. Ela correu pela sala, tateando as paredes nuas onde antes pendiam decorações caras. As coisas. Onde estão todas as coisas? Balbuciou ela em pânico. Carlos, sem acreditar no que via, correu para a cozinha. Eu o ouvi abrindo os armários com estrondo e puxando as gavetas. Mãe, na cozinha também não tem nada. Geladeira, forno, lava-louças, nem talheres e garfos. Sua voz assustada ecoou. Sandra, enquanto isso, correu para o andar de cima. O som de seus saltos ecoava ruidosamente pela escada de madeira. Um momento depois, ouviu-se seu grito agudo vindo de cima. Meu Deus, os quartos estão vazios. A cama, os armários, a penteadeira, ela levou tudo. Não sobrou um único cabide. Eu estava encostada no batente da porta, olhando para Dona Teresa, que estava no meio da sala de estar, apontando um dedo trêmulo para mim. Você, onde você escondeu tudo? O que você fez com os bens do meu filho? Entrei. O som dos meus saltos no granito soava nítido e frio. Olhei para ela e respondi com calma. Dona Teresa, você está enganada. Tudo nesta casa, da TV ao sofá, foi comprado com meu dinheiro. E todos os recibos estão em meu nome. Antes do divórcio, eu vendi tudo.
Vendi no Mercado Livre, entreguei em um brechó, me livrei de tudo. Agora esta casa é literalmente 4 paredes e um teto sobre a cabeça. Ao ouvir isso, Dona Teresa quase desmaiou. Ela agarrou o peito e caiu no chão frio. Não havia onde se sentar. Você é tão cruel! E as coisas do Diogo, as roupas dele, as roupas velhas dele, toda a tralha que ele deixou, eu juntei tudo em sacos de lixo pretos e joguei no canto do jardim. Podem ir lá e revirar, pegar para vocês. Mas nesta casa não há mais nada que tenha a ver com a sua família. Carlos saiu da cozinha. Seu rosto estava distorcido de raiva. Ele olhou para a casa vazia, lamentando a fortuna que ele pensava já estar em suas mãos. Você é inacreditável, rosnou ele. Decidiu jogar sujo. Eu não acredito. Você com certeza escondeu o dinheiro e o ouro no cofre no quarto principal. Dizendo isso, Carlos, como uma fera enlouquecida, correu para o andar de cima. Eu nem tentei detê-lo. Deixe-o ir e ver. O cofre embutido na parede eu deixei aberto. Dentro estava vazio, apenas uma fina camada de poeira. Algum tempo depois, o trio se reuniu novamente na sala de estar. Todos estavam exaustos, molhados de suor. A decepção estava estampada em seus olhos. Eles gastaram dinheiro com caminhões, fizeram um escândalo, entregaram-se a sonhos. E tudo por um zero absoluto. A mansão de 30 milhões agora lhes parecia nada mais do que uma caverna enorme e inútil. Dona Teresa olhou para mim com ódio. Que filha da mãe astuta você é. Eu não esperava que você calculasse tudo tão bem. Eu dei de ombros. Eu estava apenas limpando o lixo para começar uma nova vida. Pessoas indignas se foram e suas coisas deveriam segui-las, para não ficarem me incomodando. Enquanto eles ferviam de raiva, o calor da tarde começou a tomar conta da casa hermeticamente fechada. As grandes janelas transformaram a mansão em uma estufa gigante, absorvendo o calor do sol, sem possibilidade de liberá-lo. O suor escorria em riachos pela testa de Dona Teresa. O próximo pesadelo para eles estava apenas começando. O calor de janeiro em São Paulo não é brincadeira. A temperatura lá fora se aproximava dos 35 graus, e dentro da mansão envidraçada estava ainda mais quente. O ar abafado e sem oxigênio dificultava a respiração. Sandra, acostumada ao conforto e ao ar-condicionado, era a que mais sofria. A camada de maquiagem em seu rosto derreteu com o suor. A blusa de seda grudou em suas costas. Que calor! Por que tá tão quente na casa? Parece uma sauna. Carlos, ligue o ar-condicionado! Reclamava ela. Carlos, já irritado, foi procurar o controle a contragosto. Ele se aproximou do painel de controle central e começou a apertar os botões furiosamente. Mas em resposta, apenas o silêncio mortal. Nenhum zumbido familiar, nenhum fluxo de ar fresco. A tela de controle estava escura. Droga, por que não está funcionando? Quebrou, será? Carlos deu um soco no painel. Sandra, não aguentando o calor, correu para o banheiro no primeiro andar para lavar o rosto. Ela abriu a torneira ao máximo, mas dela só se ouviu um borbulhar seco, e então caíram algumas gotas de água turva. Não tem água! Gritou ela do banheiro. Mãe, não tem água também. Tô com sede, tá quente, vou morrer. Dona Teresa, sentada no chão, toda molhada de suor ao ouvir os gritos da filha, entrou em pânico ainda maior. Ela se virou para mim e gritou. Vera, o que você está fazendo? Por que não tem luz nem água? Você quer nos matar? Eu estava encostada na parede, abanando-me preguiçosamente com um pequeno leque que tirei da bolsa. Minha calma contrastava fortemente com a aparência patética deles. Olhei para Dona Teresa e respondi impassivelmente. Estranho vocês. Eu me mudei. Em uma casa vazia, eu naturalmente desliguei a eletricidade e a água para economizar e garantir a segurança contra incêndios. Ontem liguei para a Enel e a Sabesp e pedi para cancelar os contratos e desligar todos os serviços. Você. Dona Teresa engasgou de raiva. Seu dedo apontado para mim tremia. Agora, isto é apenas uma caixa sem luz, sem água, sem internet. Se vocês querem ficar e aproveitar este calor, por favor, não me oponho. Ah, e tomem cuidado. À noite, aqui ficará uma escuridão total. Não tropecem e quebrem uma perna. Ao ouvir isso, Carlos perdeu completamente o ânimo. Ele desabou nos degraus da escada e, enxugando o suor com a manga, gemeu. Como se vive aqui? Calor, sem água, escuridão, sem internet. É melhor no nosso buraco do que aqui. Sandra saiu do banheiro. Seu rosto estava sujo, seus cabelos emaranhados. Mãe, não aguento mais, choramingou ela. Vamos embora daqui.
Mais um pouco e eu desmaio. Minha pele vai ficar toda estragada. Eu olhei para o trio e pensei: eles não conseguem suportar as menores dificuldades domésticas e queriam tomar a casa e reinar. Realmente, aqueles que estão acostumados a viver às custas dos outros não são muito resistentes. Dona Teresa olhou para a enorme casa, que se transformara em uma gaiola de vidro escaldante. Ela sentia pena, mas o calor real a estava queimando. Ela se levantou com dificuldade, tentando manter o que restava de sua dignidade. Tudo bem, você venceu. Hoje, eu não estava preparada, então te perdoo temporariamente. Mas não pense que este é o fim. Amanhã chamarei eletricistas e encanadores, e eles vão ligar tudo. Esta casa é do meu filho, e eu tenho o direito de fazer o que quiser aqui. Eu sorri. Claro, se você tiver os documentos de propriedade para fazer novos contratos com as companhias de serviços públicos e por ligação ilegal, sabe, há multas pesadas e até responsabilidade criminal. Dona Teresa bufou e ordenou aos filhos: vamos embora, aqui está abafado. A aura dessa mulher malvada é muito pesada. Não dá para respirar. Em casa pensaremos em um novo plano. Eles se arrastaram para a saída com aparência de derrotados, mas eu não ia deixar luzir tão facilmente. Havia mais um golpe psicológico que eu precisava dar para que eles nunca mais ousassem aparecer aqui. Quando a família de Dona Teresa chegou à porta de entrada e estava prestes a sair, eu os chamei. Esperem antes de irem, olhem para a parede. Apontei para a parede branca em frente à entrada. Lá, eu havia colado uma folha de papel A4, na qual estava impresso em letras grandes, nítidas e vermelhas: propriedade privada. Entrada e vandalismo estritamente proibidos. Qualquer dano, incluindo um arranhão na parede, será considerado dano intencional ao patrimônio e processado legalmente. Carlos semi-cerrou os olhos e leu em voz alta. Depois olhou para mim com desprezo. Você está assustando quem? Com esse papelzinho? Se eu quiser, eu rabisco tudo. O que você vai fazer comigo? Aproximei-me do aviso e apontei para o teto, onde um pequeno ponto preto piscava com uma luz vermelha. Olhe com mais atenção. É uma câmera de vigilância com alimentação autônoma. Ela funciona sem conexão com a rede elétrica. Os dados são transmitidos diretamente para o servidor da empresa de segurança e para o meu telefone. Ela filma com muita clareza. Resolução 4K. Dá para ver cada poro do rosto. Fiz uma pausa, observando como seus rostos mudavam, e continuei com um tom de aço. Acabei de fazer uma reforma completa nas paredes e no piso aqui. Estou preparando a casa para vender. O custo da reforma foi de R$500 mil. Se vocês arranharem o chão, sujarem a parede ou quebrarem um vidro, eu apresentarei a gravação da câmera, farei um boletim de ocorrência e os processarei por danos materiais. Então, vocês não só terão que reembolsar milhões, mas também correrão o risco de ir para a cadeia. Carlos, você sabe como é difícil encontrar trabalho com ficha criminal, não é? Ao ouvir sobre milhões e cadeia, Carlos empalideceu. Ele retirou a mão e não ousou mais tocar na parede. Sandra também se agarrou à mãe, olhando assustada para a câmera como se fosse um monstro. Dona Teresa, embora fervendo de raiva, ficou com medo. Ela era terrivelmente mesquinha e não queria se desfazer de um centavo, muito menos de milhões. Ela me lançou um olhar fulminante, agarrou os filhos pelos braços e os arrastou para fora. Vamos embora. Não se metam com essa louca. Veremos. Deus está vendo tudo. Por essa maldade você ainda vai pagar, minha filha. Eu fiquei de braços cruzados, observando-os partir. Senti um alívio na alma. Gritei atrás deles. Obrigada pela preocupação. Eu também acredito muito na lei do karma. Quem semeia vento, colhe tempestade. Vão logo. Tá quente na rua, não peguem uma insolação. Nos portões, os motoristas e carregadores os esperavam, sentados à sombra das árvores. Ao verem a família sair de mãos vazias, perguntaram, confusos: o que? Não vão se mudar? E o que fazemos com as coisas na caçamba? Levamos de volta? Dona Teresa, já furiosa, gritou: que mudança? É impossível viver neste buraco. Levem tudo de volta. O motorista, um homem grande e bronzeado, saltou do estribo e bloqueou seu caminho. Ei, mulher, o que você está dizendo? De manhã nos contratou para vir aqui, agora para voltar. E o pagamento? Vamos pagar como? Ficamos mais de 2 horas esperando no calor. Pela espera também tem que pagar. Total. Ida, volta e espera R$2 mil. Pague e nós vamos. Ao ouvir sobre R$2 mil, Dona Teresa explodiu. O quê? 2 mil? Vocês são ladrões?
Por um caminho tão curto, tanto dinheiro? Eu não tenho. Dou 500. Se não quiser, sumam daqui. Ah, então você decidiu dar o calote nos trabalhadores? O motorista deu um passo em sua direção. Os outros carregadores também o cercaram com um ar ameaçador. Eu estava no pátio, observando a cena por uma fresta no portão, incapaz de conter o riso. Parece que Dona Teresa teria mais uma lição, desta vez sobre não desprezar o trabalho alheio. Eu estava atrás dos portões de ferro, observando o drama se desenrolar. O sol escaldante das 3 da tarde tornava o ar denso, mas o calor da briga que se acendia era ainda mais forte. Os motoristas e carregadores, 5 ou 6 homens fortes e bronzeados, cercaram o trio Silva. Eles esperaram por várias horas no calor, com fome e sede. A paciência deles havia se esgotado. Ao ouvirem que teriam que levar tudo de volta, e ainda por um preço menor, sua raiva explodiu. O motorista, chamado Igor, um homem grande com tatuagens nos braços, deu um passo em direção a Dona Teresa. Ele deu uma tragada no cigarro, soprou a fumaça e disse entre dentes: "Engraçada você, vovó. Acha que a gente anda com água no tanque? A gasolina tá cara, tem pedágio. E o trabalho dos carregadores é suor e lágrimas. Combinamos 700 por caminhão, só ida. 2 caminhões, 1.400. Agora você pede para levar de volta. É outra viagem. Mais a espera. Eu já estou te cobrando um preço camarada, 2.000 por tudo. Então, não faça cena." Dona Teresa, embora assustada, sua avareza inata e o hábito de humilhar os mais fracos a fizeram discutir. "Vocês estão me roubando em plena luz do dia? Os caminhões não foram a lugar nenhum, ficaram parados aqui. Vou pagar apenas pelo que vocês trouxeram. 500 já é muito. Peguem e vão embora, senão eu chamo a polícia." Ao ouvir a palavra polícia, os motoristas riram em uníssono. Igor jogou a bituca no chão e a pisoteou. Ele se aproximou de Dona Teresa. Sua sombra enorme a cobriu. "Quer chamar a polícia? Vá em frente, vamos ver quem eles vão apoiar. Os trabalhadores, honestos ou a caloteira. E vou te dizer uma coisa, vovó, estamos nesse negócio há anos, já vimos de tudo. Não me faça chamar a minha galera, aí não vai ser 2.000, vai ser 20.000 para pagar o hospital." Carlos, vendo que a mãe estava sendo ameaçada, decidiu intervir. Ele arregaçou as mangas, tentando parecer durão. "Ei, parça, vai com calma. Minha mãe é velha, não precisa assustá-la. A gente se acerta no dinheiro." Para que essa tensão? Igor lançou um olhar fulminante para Carlos. "E quem é você? Quer se meter? Tô falando com a dona da carga. Quer pagar pela sua mãe? Pega a carteira. Não tem dinheiro, cala a boca e sai de perto." Carlos, intimidado pela autoridade de Igor e vendo que os carregadores atrás já seguravam chaves de roda, murchou como um balão furado. Ele recuou, murmurando: "Eu só pedi para ter calma." Dona Teresa olhou para seu filho covarde, depois para os motoristas furiosos. Percebeu que havia se metido com gente séria. Ela empalideceu e, com a mão trêmula, tirou do bolso uma velha carteira de pano. Eram suas economias que ela guardava para um dia de necessidade ou para comprar móveis novos para a mansão dos sonhos. Ela contou as notas de R$ 50. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o dinheiro cair. Ela as recontou várias vezes com uma expressão de tanto sofrimento, como se estivessem arrancando um pedaço de sua carne. "Aqui estão 2.000. Peguem e levem as coisas de volta. E com cuidado, se arranharem alguma coisa eu cobro de vocês." Igor contou o dinheiro rapidamente e sorriu com desprezo. "Tá bom. Da próxima vez, se não tiver dinheiro, não fique se exibindo contratando caminhões grandes." Com o dinheiro em mãos, os motoristas imediatamente se acalmaram. Eles subiram nas cabines assobiando e ligaram os motores com um rugido. A fumaça preta do escapamento envolveu o trio Silva, que ficou parado, confuso, no meio da rua. Eu observei tudo isso de trás dos portões, sentindo uma satisfação maliciosa. Esse era o preço por sua ganância e desprezo pelos outros. Mas o espetáculo ainda não havia terminado. Quando os caminhões partiram, deixando-os sozinhos, meu precioso cunhado teria mais uma surpresa. Quando os caminhões desapareceram na curva, a família Silva começou a se preparar para ir embora. Dona Teresa murmurava maldições contra os motoristas, lamentando os R$ 2.000 perdidos. Sandra estava mais sombria que uma nuvem de chuva. Sua maquiagem havia escorrido completamente. "Vamos, mãe, chega de ficar aqui no calor, vamos para o nosso buraco." O Diogo prometeu vir à noite e resolver com essa Vera. Carlos ajeitou as calças e caminhou cansado em direção ao seu Honda Civic vermelho,
estacionado bem no pátio da mansão. Quando abriu os portões, ele entrou rapidamente, com a intenção de carregar convenientemente as coisas de Diogo mais tarde. Ele agia como se a casa fosse dele. Carlos pegou a chave, apertou o botão. O carro piscou os faróis. Ele abriu a porta, sentou-se ao volante para ligar o ar-condicionado, mas quando ele acelerou para sair, o carro deu um solavanco e parou, como se estivesse pregado no chão, embora o motor rugisse. Que diabos! Carlos colocou a cabeça para fora da janela e ficou petrificado. A roda dianteira de seu carro estava firmemente presa por uma trava de roda amarela brilhante, do tipo que a Sete usa em estacionamentos pagos ou a polícia. Mãe! Bloquearam o carro! Gritou ele. Dona Teresa e Sandra correram e viram a trava amarela, brilhando zombeteiramente ao sol. Como assim? Quem ousou bloquear o carro do meu filho? Gritou Dona Teresa, chutando a trava e apenas machucando o próprio dedo. Então Carlos notou um pedaço de papel colado com fita adesiva no para-brisa. Ele o arrancou e leu em voz alta. Aviso de infração. Estacionamento ilegal em propriedade privada. Seu veículo foi bloqueado de acordo com as regras internas de segurança. Para remover o bloqueio e pagar a multa, entre em contato com o proprietário. Valor da multa a combinar. Atenção! Qualquer tentativa de remover o bloqueio por conta própria será considerada dano ao patrimônio. Carlos amassou o papel. Seu rosto ficou roxo de raiva. Ele ergueu os olhos para a varanda do segundo andar, onde eu estava de braços cruzados, com uma expressão calma. Vera, desce aqui. Que brincadeira é essa? Tira essa trava, eu vou embora. Ele gritou. Eu sorri suavemente e gritei de cima. Carlos, que estranho você. Este é o meu pátio, minha propriedade privada. Você entrou sem permissão. Eu bloqueei, tudo de acordo com as regras. Nos shoppings também fazem isso. Vá pro inferno. Abre ou eu quebro sua casa. Ele ameaçou. Vá em frente. A câmera tá gravando tudo e quanto à trava, desculpe, estou ocupada. Tenho hora marcada no salão. A chave está no cofre e eu estou de saída. Deixa o carro aqui. Um dia eu volto e abro. O pernoite no Morumbi é caro. Uns 500 por noite. Prepare o dinheiro. Dizendo isso, saí da varanda, deixando-os sozinhos com sua raiva e o sol escaldante. Eu sabia que eles não ousariam quebrar nada, com medo de pagar pelos danos, e não poderiam abandonar o carro, a coisa mais valiosa que tinham, embora comprado a crédito em nome de Diogo. Saí pela porta dos fundos, onde um carro de aplicativo já me esperava, e fui embora, dando-lhes a oportunidade de aprender a lição sobre o respeito à propriedade alheia. Após minha partida, a atmosfera no pátio ficou ainda mais tensa. Dona Teresa sentou-se nos degraus escaldantes e lamentou seu amargo destino. Sandra se escondeu no carro, mas logo teve que desligar o ar-condicionado para não queimar toda a gasolina. Carlos andava de um lado para o outro ao redor do carro, como uma fera ferida. Ele tentou arrombar a trava, mas em vão. A trava de aço temperado segurava sua roda de liga leve com um aperto mortal. Droga, não pode ser que não dê para abrir. Ele sibilou e ligou para um serviço de chaveiro. 20 minutos depois, um mestre idoso chegou. Ele examinou a trava e perguntou: De quem é o carro? Tem documentos? Do meu irmão. Os documentos estão com ele, mas é o carro da família. Abra, eu pago. O mestre balançou a cabeça. Não posso, meu filho. O princípio é este. Preciso do proprietário com os documentos. E se o carro for roubado ou estiver alienado? Depois sou eu quem vai preso. Além disso, essa trava é importada. Só dá para tirar com uma chave especial ou com um alicate hidráulico. Se tentar quebrar, acaba com a roda. Carlos implorou, mas o mestre foi inflexível. Não, não vou me meter nisso. Está tudo muito estranho. Chame o proprietário ou a polícia. Dizendo isso, ele foi embora. A última esperança de Carlos desmoronou. Em um acesso de fúria, ele pegou um tijolo que estava no canto do jardim e o ergueu contra a trava. Eu vou quebrar essa trava em pedaços. Filho, não faça isso, vai estragar o carro! Gritou Dona Teresa. Mas Carlos já não raciocinava. Ele bateu o tijolo com toda a força na trava. Ouviu-se um estalo ensurdecedor. O tijolo se desfez em pedaços, mas a trava permaneceu intacta, apenas levemente arranhada. No entanto, Carlos errou o alvo e atingiu a lataria, deixando um enorme amassado e arrancando a tinta. A cara-roda de liga leve também rachou. Carlos baixou os braços, olhando para o que havia feito. Seu rosto ficou branco como papel. Sandra colocou a cabeça para fora do carro e gritou: Carlos, você enlouqueceu? Você quebrou o carro. O Diogo vai te matar. Carlos caiu no chão e agarrou a cabeça. Ele estava em completo desespero. Sua força bruta e sua arrogância se mostraram impotentes diante da lei e do meu cálculo frio. Anoitecia.
Dona Teresa olhou para o filho, para o carro quebrado, para o céu escurecendo. Ela entendeu que eles haviam caído definitivamente na armadilha em que eles mesmos se meteram. Finalmente, após as ligações chorosas da mãe, Diogo apareceu. Ele saiu de um táxi bêbado e zangado. Ao ver sua família amontoada pateticamente nos portões, ele rugiu: "Vagabunda!" Ela ousou fazer isso com a minha família. Ele correu para o porta-malas do Civic, pegou um taco de beisebol de metal e avançou para a porta de entrada. A essa altura, eu já havia retornado e acendido todas as luzes da casa. A mansão brilhava como uma fortaleza. Diogo bateu com o taco com toda a força no vidro blindado da porta de entrada. Ouviu-se um som alto, mas o vidro resistiu. "Vera, saia, sua ratazana, saia para conversar. Acha que eu não vou destruir sua casa?" ele gritava. Eu saí na varanda do segundo andar com o telefone nas mãos, fazendo uma live. Minha conta era popular e milhares de pessoas assistiam à cena. Apontei a câmera para Diogo. "Amigos, olhem para o diretor da empresa X, Diogo Silva. É assim que ele se comporta com a ex-esposa, me ameaçando com uma arma e danificando minha propriedade." Ao ver que eu estava filmando, Diogo ficou ainda mais furioso. "O que você está filmando? Desligue ou eu subo aí e quebro seu telefone. Acha que eu tenho medo de você? Eu sou seu marido, esta casa é minha." "Diogo, nós nos divorciamos. A sentença judicial transitou em julgado. Você é um estranho que invadiu ilegalmente minha propriedade e está me ameaçando. Milhares de pessoas estão vendo isso. Quer destruir sua reputação?" Ele parou, mas a raiva prevaleceu. Ele ergueu o taco novamente. "Não me importo. Devolva meu dinheiro. Devolva os 500 mil que você me fez assinar." Nesse momento, uma voz calma e autoritária veio de trás dos portões. "Diogo, aconselho que pare se não quiser passar a noite na cela." Era meu advogado, Dr. Sérgio, com 2 seguranças grandes. "E quem é você?" rosnou Diogo. "Advogado dessa?" "Suma daqui, não atrapalhe a gente se resolver." Dr. Sérgio se colocou entre Diogo e a porta. "Eu sou o advogado de Vera Lúcia. Tudo o que você fez foi gravado pelas câmeras e está sendo transmitido ao vivo. Se você quebrar este vidro, será acusado de dano qualificado ao patrimônio. Pena de até 3 anos de prisão, além de ameaça e perturbação da ordem pública. Quer que eu chame a polícia de novo?" Diogo abaixou o taco. "Advogado. Grande coisa. Eu mesmo vou processar vocês por fraude." Dr. Sérgio sorriu e tirou uma pasta grossa da maleta. "Ótimo. Estamos aguardando o seu processo, mas primeiro, dê uma olhada nisso." Ele mostrou a Diogo a primeira página. Eram fotos nítidas. Diogo abraçando uma moça no lobby de um hotel de luxo, fazendo check-in na recepção, assinando a conta do quarto. O rosto de Diogo mudou. "De onde veio isso? Vocês me seguiram?" "É a prova da sua infidelidade durante o casamento. Mas não é tudo." Dê uma olhada no extrato da conta bancária. Diogo virou a página. Diante de seus olhos, os números dançavam. Transações destacadas com marcador amarelo. Transferência para Teresa Silva, 100 mil reais. Para despesas da mamãe. Transferência para Carlos Silva, 200 mil reais. Ajuda ao irmão com dívidas. Saque em dinheiro, 200 mil reais. Total, 500 mil reais. Anunciou o Dr. Sérgio. Este dinheiro foi retirado por você imediatamente antes de entrar com o pedido de divórcio. É patrimônio comum do casal. Você o transferiu secretamente para seus parentes e o gastou para pagar as dívidas de jogo do seu irmão sem o consentimento da sua esposa. Isso é uma violação grave do Código Civil. O dinheiro que meu filho ganhou, ele me deu. O que há de errado nisso?" interveio Dona Teresa. "Prezada senhora, pela lei, os rendimentos durante o casamento são comuns. Diogo não tinha o direito de dispor de tal quantia unilateralmente. Isso se chama ocultação de bens. Temos todas as provas e a ação já está pronta." Dr. Sérgio virou-se para Diogo e deu o golpe final. "Você tem 2 opções. Primeira, você devolve a Vera Lúcia metade dessa quantia, ou seja, 250 mil reais, mais juros. Segunda, nós o processamos por fraude e violação dos deveres conjugais. Com tais provas, por tal quantia, qual você acha que será a decisão do juiz? Quer perder sua reputação, sua cadeira de diretor e possivelmente sua liberdade?" Diogo congelou. O taco de beisebol caiu de suas mãos e bateu no chão com um baque. Ele entendeu que não eram ameaças vazias. O dinheiro ele já havia dado à mãe para comprar ouro e ao irmão para pagar dívidas. Onde ele conseguiria 250 mil?
Vocês estão me encurralando. Ele ofegou. Eu gritei da varanda. Ninguém está te encurralando. Eu só estou te exigindo justiça. Você foi covarde, mas generoso com suas amantes e sua família. Chegou a hora de pagar as contas. Você tem 24 horas para pensar, acrescentou o Dr. Sérgio. E agora, peço que você e sua família deixem a propriedade privada da minha cliente. Caso contrário, chamarei a polícia imediatamente. Diogo entendeu que havia perdido. Ele baixou a cabeça e gritou para seus parentes: Vamos embora! Chega de circo! Eles se arrastaram para a saída, deixando o Civic bloqueado no pátio. Suas sombras se estendiam sob as luzes da rua, patéticas e solitárias. Eu desliguei a live e suspirei de alívio. O primeiro round estava ganho, mas eu sabia que a ganância e o ódio deles não terminariam ali. Especialmente perigosa era Sandra, a cunhada astuta, que ainda não havia feito sua jogada. Eu entendia que a retirada silenciosa deles não era arrependimento, mas a calmaria antes de uma nova tempestade. Depois de me despedir do advogado, ativei o sistema de segurança no nível máximo. Sentada na sala, observando os monitores das câmeras, eu esperava. Em algum lugar próximo, em um café mal iluminado, a família de Diogo já estava tramando novos planos perversos. Isso eu soube mais tarde pelo depoimento de Sandra na polícia. Diogo estava sentado, com a cabeça entre as mãos, completamente arrasado. Dona Teresa lamentava a riqueza perdida. Apenas Carlos e Sandra não se davam por vencidos. Droga! O carro é minha imagem, o meu ganha-pão, lamentava Carlos. E eu deixei os documentos no porta-luvas. Sandra sorriu astutamente. Isso simplifica tudo. O Diogo está bêbado, não serve para nada. Esta noite eu mesma resolvo. Vou entrar lá e pegar os documentos. Com os documentos, chamamos um chaveiro e ele abre a trava. Ou denunciamos a polícia por retenção indevida. Mas como você vai entrar lá? O muro é alto, preocupou-se Dona Teresa. Mãe, não se preocupe. Eu notei que nos fundos o muro dá para um terreno baldio. Lá tem uma mangueira velha. É fácil de escalar por ela. A Vera mora sozinha, com certeza já está dormindo. E o alarme dela é só de enfeite. Eu entro, pego os documentos do carro e saio de fininho. De quebra, vejo se ela esqueceu algo de valor no quintal. Carlos assentiu com aprovação. Ótimo plano. Você é pequena e ágil, perfeita para isso. Eu fico do lado de fora, de vigia. Eles me subestimaram. À noite, quando o relógio marcou meia-noite, no monitor da câmera apontada para o quintal dos fundos, apareceu uma figura escura. Sandra, tendo pulado o muro, aterrissou no gramado. Eu sorri. O rato caiu na ratoeira. Mal seus pés tocaram o chão. Os sensores de movimento foram acionados. Uma sirene ensurdecedora soou, e todo o quintal foi inundado pela luz brilhante dos refletores. Sandra congelou em pânico, cega e assustada. Ela tentou escalar o muro de volta, mas suas pernas fraquejaram de medo e ela caiu. 2 minutos depois, os seguranças chegaram. Os portões se abriram automaticamente ao meu sinal. Eu saí para o quintal. Sandra estava deitada na grama. Ao lado dela, suas ferramentas, um alicate e uma faca. Os seguranças a imobilizaram. Eu estava procurando meu gato. Me perdi. Balbuciava ela. Um gato com um alicate e uma faca? Perguntei com ironia. Ia fazer uma cirurgia nele? Ao me ver, Sandra percebeu que havia sido pega. Carlos, ao ouvir a sirene, fugiu covardemente, abandonando a irmã. Logo a polícia chegou. Essa família de novo, suspirou cansado o tenente Silva. De dia fizeram escândalo. De noite vieram roubar. Vamos para a delegacia. Sandra chorava e me implorava por misericórdia. Cunhada Vera, me perdoe, eu não faço mais isso. Eu me virei friamente. Quando você estava pulando o muro, você pensou em sentimentos fraternais? Agora deixa a lei resolver. Ela foi levada. Eu olhei para o carro da polícia, se afastando sem um pingo de compaixão. Foi uma lição cruel, mas justa. Na manhã seguinte, na delegacia, Dona Teresa e Diogo me imploraram para retirar a queixa. A sogra até se jogou aos meus pés. Verinha, minha filha, nos perdoe. Tenha pena da Sandra. Ela é jovem, tola. Não arruine a vida dela. Vera, eu estava errado, ofegou Diogo. Peço o que quiser, só retire a queixa. Meu advogado expôs calmamente nossas condições.
Vera Lúcia pode retirar a queixa se vocês cumprirem algumas condições. Primeiro, vocês se comprometem por escrito a nunca mais se aproximarem dela, de sua casa ou de seu local de trabalho. Segundo, vocês indenizam os danos materiais e morais. Quanto? Perguntou Diogo com ansiedade. 30 mil reais, respondeu o Dr. Sérgio, incluindo o conserto do muro, o reforço da segurança e os honorários do advogado. O dinheiro deve ser transferido hoje. Ao ouvir a quantia, Dona Teresa quase desmaiou. Meu Deus, de onde vamos tirar esse dinheiro? Isso é um roubo! Dona Teresa, eu disse calmamente, a liberdade da sua filha custa 30 mil. Se não, que o tribunal decida. Diogo, cerrando os dentes, concordou. Ele teve que ligar para amigos, pedir dinheiro emprestado, penhorar seu relógio Rolex para juntar a quantia necessária. Quando o dinheiro caiu na minha conta, ele desabou exausto em uma cadeira. Sandra foi liberada. Eles saíram cabisbaixos da delegacia. Decidi doar esses 30 mil para um orfanato. Depois disso, a família deles faliu completamente. Eles estavam atolados em dívidas e foram forçados a sair de São Paulo. Contrataram uma velha Kombi caindo aos pedaços para transportar seus pertences. Na saída da cidade, foram parados por uma blitz da polícia rodoviária. Documentos, por favor. Vocês estão com excesso de carga e parece o licenciamento está vencido. Descobriu-se que o licenciamento estava vencido há 6 meses. Somos obrigados a lavrar uma multa e reter o veículo, disse o policial com severidade. A multa é de X reais e possível suspensão da carteira. Chamem outro carro para transferir as coisas. Ao ouvir isso, Diogo quase perdeu a consciência. Dona Teresa tentou novamente fazer um drama, mas isso não funcionou com os policiais. A Kombi deles foi levada por um guincho. Toda a família, 4 pessoas, ficou parada no acostamento de uma estrada empoeirada, no meio de suas coisas empilhadas. Começou a chover. Carlos, olhando para os fardos molhados, para a mãe chorando e o irmão impotente, sentou-se na grama e chorou como uma criança. A ganância e o desprezo pela lei os levaram ao fundo do poço. 3 meses depois, minha vida se ajeitou. Ganhei o processo dos 500 mil. Diogo foi obrigado a me devolver 250 mil. Para pagar, ele teve que vender seu apartamento em um condomínio de luxo, comprado com financiamento. Depois de pagar a dívida ao banco e a mim, ele ficou sem nada e foi morar com a mãe no interior, na casa de parentes, em uma casa velha. Carlos estava se escondendo dos agiotas que o perseguiam por suas dívidas de jogo. Sandra, com a reputação manchada, não conseguiu encontrar um emprego decente e foi trabalhar em uma fábrica de costura em sua cidade natal. Eu, ao receber o dinheiro, doei a maior parte para uma fundação de ajuda a órfãos e idosos solitários. Com os fundos restantes, realizei meu antigo sonho. Fiz uma longa viagem pela Europa. Estive em Paris, Veneza, Roma. Essas viagens curaram minha alma e me ajudaram a me reencontrar. Ao voltar para São Paulo, renovei minha mansão, pintei as paredes de um tom creme quente, troquei os móveis por peças elegantes e minimalistas e plantei um roseral no jardim. Esta noite, estou sentada no terraço, bebendo chá de camomila e observando o pôr do sol sobre a cidade. Uma brisa leve agita meu vestido de seda. A alma está leve e tranquila, sem sombra de arrependimento pelo passado. A história do meu casamento fracassado e da luta pela minha casa terminou. Foi uma dura lição sobre karma, autoestima e independência. Eu sorrio, agradecendo ao destino por todas as provações. Graças a elas, eu me encontrei. Uma mulher forte, independente e feliz. A felicidade ou a infelicidade de uma mulher é sua própria escolha e sua própria luta, não um presente de outra pessoa. E eu escolhi para mim um final feliz.